Bom, dando continuidade então aqui aos nossos convidados de hoje do videocast do MAC, a gente vai falar agora com a Elisete Croco, dermato SBD, atual coordenadora da cosmiatria da Sociedade Brasileira de Dermato e também da cosmiatria da Faculdade de Medicina da Santa Casa. E ela tem uma técnica muito interessante que eu já usei outro dia, lembrei de você, para fazer uma elevação especificamente de uma paciente que estava com um pouquinho de ectrópio aí pós-cirúrgico, e eu lembrei da tua técnica, do teu artigo. Então conta pra gente um pouquinho aí dessa dica que você deu aí, publicou já, sobre essa aplicação próxima à região periorbitária. Então, obrigada pelo convite, Eli. Então, isso é curioso como a gente às vezes começa a desenvolver algumas técnicas, algumas propostas de tratamento de alguns pacientes. E aí chega na ideia de criar um artigo ou uma técnica para publicar isso para poder dividir com os colegas. Então a ideia foi facilitar o entendimento de que com pouco produto de ácido hialurônico, que tem tudo a ver com o movimento Quiet Beauty, né? Yes. Então, pouco produto, nós conseguimos um bom resultado com o objetivo de abertura ocular. Então, usando o ácido hialurônico, com uma proposta segura e em quantidades permissíveis. Então, a proposta é, a gente coloca um plano justa-ósseo só, que é aqui na transição da fronte para a região temporal. Nessa área a gente faz realmente com agulha, aspirando, mas um volume aquele pequeno. Pontinho aqui de elevação da cauda. Bem pequeno de elevação da cauda. E aí, a ideia, a gente chamou essa técnica de 3.2 Eye Open Technique. Por quê? Porque sempre eu coloco proporções ou de 0,3 ou de 0,2 ml em cada ponto aplicado. Certo. Para ficar mais fácil de ensinar, para ficar mais fácil de lembrar. E aí eu uso um ácido hialurônico de alto G' e um ml, e um ml de um ácido hialurônico de médio G'. Certo. Da marca que a pessoa gosta de utilizar. Tá. Né? Então, nesse caso, a gente teve quando eu tive essa ideia, eu pedi para uma empresa fazer esse patrocínio, foi a Pharmaesthetics. Eles me doaram os produtos para eu fazer a descrição de 5 casos e foi isso que eu publiquei. Então, eu tenho o produto deles. De médio G' e de alto G'. O de alto G' a gente coloca ou submuscular ou justa-ósseo. Então, esse primeiro ponto que eu coloco ou 0,3 ou 0,2 justa-ósseo. O segundo ponto, a segunda parte do procedimento é com cânula 22, que é a proposta que a gente usa, não 25, mas 22. Faz uma marcação com a agulha mais ou menos descendo a linha do canto da sobrancelha. Após passar o vâmero zigomático, nessa altura aqui, nessa transição, eu faço o orifício de entrada da cânula. Com isso, eu tenho acesso a toda essa região periorbitária. Então, são 2 pontos de entrada de cânula. Este que eu falei agora e um outro logo acima do ramo zigomático aqui. Então, qual que é a ideia? Eu pego a cânula 22 com o produto de alto G', que eu tenho de maior escolha. Eu já usei, por exemplo, 0,3 aqui para essa. Já fez uma sustentaçãozinha da cauda da sobrancelha. Tá. Com o mesmo produto de alto G', eu entro com cânula 22 nesse orifício, nessa transição, e coloco suborbicular, aqui na região lateral ao músculo orbicular dos olhos. Certo. Então, nessa área, eu consigo fazer uma certa projeção da musculatura. Com isso, eu já tenho um pouco daquele efeito da toxina, né? Então, o músculo fica mais relaxado por miomodulação. Certo. Então, eu já usei meio ml do meu ácido hialurônico de alto G'. Aí, eu vou pro ácido hialurônico de médio G'. Com este mesmo orifício que eu fiz aqui, eu coloco... Eu posso colocar na região temporal, propriamente dita, ou eu posso entrar pelo outro ponto que eu falei, acima do zigomático. Então, acima do zigomático, faço uma marcação de um pontinho de entrada para a agulha, coloco a cânula, venho aqui acima da sobrancelha, não dentro da pálpebra, não tenho esse hábito de colocar na pálpebra superior, mas na frente do osso frontal mesmo, acima da sobrancelha, 0,2 ou 0,3, também da mesma maneira. Ele faz por baixo do músculo. Por baixo do músculo. Tá, para fazer elevação também. Então, justa-ósseo, com cânula pequenas doses, pincelando bem devagarzinho, dissecando realmente essa região.
E aí, se eu preciso de uma abertura, de uma elevação maior, eu ponho 0,3. Se eu preciso de menos, eu ponho 0,2. Entendi. Por isso que é 3.2. Por isso que é 3. Tá, é uma dica. 3.2, se você não esquecer quanto você vai colocar. Ou 0,3 ou 0,2. 0.2. Se a pessoa... E aí eu pego por este mesmo orifício que eu vim aqui, eu só arrasto a cânula para cá e eu já tô no subcutâneo, acima da face temporal superficial. O que eu coloco aqui? 0,2, que foi o que me sobrou, mas em microgotas, pouco ponto. Então eu tenho uma técnica sanduíche ali no orbicular dos olhos. Entendi. Fica leve, porque é de médio G', é subcutâneo, não é perceptível, foi feito com cânula e eu vou fazendo em reto-injeção. Se eu tenho mais consumo de região temporal, então eu inverto. Eu faço 0,3 na têmpora e 0,2. E como é que você faz assim para escolher quando você vai optar por essa técnica? Começar, na verdade, porque eu entendi que você associa, né? Sim. Por essa técnica, e quando você começa realmente com aquele ponto temporal do Arc Swift, aquele profundo com a agulha. Como é que você faz essa distinção? Isso, essa distinção dos dois? Não, em geral, o da agulha eu sempre faço. Você sempre faz também? Começo por ele. Tá. Então eu abro a seringa com agulha. Tá. Começo com agulha, faço esse ponto, por vezes 0,2, por vezes 0,3. Tá. Em geral, 0,3. Porque aí me sobra 0,2 para pôr submuscular. Tá. Lembrando que a gente, quando tira a agulha e coloca a cânula, sempre tem uma perdazinha, sim, né? Okay. Então acaba ficando... Se eu tiver que economizar em algum lugar, eu economizo um pouco nesse ponto. Certo. Então eu ponho um pouquinho a menos, porque eu sei que eu vou perder na hora que eu for colocar submuscular. E aí, na sequência que eu troco com a cânula e sigo com ela. Então, eu consigo pôr 1 ml por lado. E a hora que a gente faz isso, eu consigo realmente uma rotação da abertura e de alta durabilidade. Porque o ácido hialurônico nessas regiões, como uma área de alta tensão, exatamente, dura muito tempo. Como eles são justa-ósseos, tende a durar mais o ácido hialurônico, né? E você consegue um efeito de lifting muito interessante. É bem legal isso que você comentou em relação à face temporal. E por que levanta, né? Porque a face temporal superficial, ela está no mesmo nível de plano do músculo orbicular. Então, quando você está abaixo dele, nesse subsmass que a gente fala, a gente está abaixo do músculo orbicular e a gente está exatamente no RUF, se a gente estiver nessa região superior, né, da borda orbitária superior. Se a gente estiver aqui na lateral, a gente está subsmass, né, a gente está abaixo da musculatura, e por isso a gente também tem esse efeito de quase que trabalhar um pouquinho mais profundo, que seria equivalente na região temporal a um plano interfácias, tá certo? Então a gente estaria levantando ele. Isso modula muito o olhar, melhora toda essa região lateral aqui, né? Inclusive a pálpebra inferior. E lembrando que não é o trajeto da artéria temporal superficial, esse plano da face temporal superficial ali. Então a gente tem uma segurança maior. Claro que é uma área nobre, é claro que é um procedimento mais avançado. Sim. Tem que ser uma mão leve. Tem que ter e segurança. Olha, a gente viu aqui uma coisa que foi a vedete do MAC, tá? Infelizmente não é da nossa área, mas é o ultrassom dermatológico. Porque, assim, realmente vai fazer muita diferença no futuro. Eu acho que a gente ter algum tipo de device, pode ser um portátil, ultra portátil, né? Pelo menos para você conseguir ver plano, ver se você está naquele plano que você gostaria de estar. Porque eu acho que aí a gente vai chegar num nível de resultado muito superior. E outra, isso é técnica, isso é treinamento. Exatamente. Então, faz uma injeção guiada por ultrassom, faz uma segunda, faz a terceira, com você sentindo. É o método. Aí você já sabe se você está naquele plano correto. Exato. Quantas vezes a gente não faz, chama o ultrassonografista, faço, vê se eu estou no lugar certo. E você já está no lugar certo. Então, eu acho que é questão de tempo mesmo, da gente se sentir mais confortável, das pessoas se sentirem confortáveis de tratar essa área. Exatamente, porque é uma área difícil, é uma área avançada, é uma área que a gente não recomenda mesmo para quem não tem ainda uma habilidade. Mas ela é uma área extremamente importante. Eu tenho uma aula que eu falo só sobre a importância do terço lateral da face. Por quê? É realmente uma área que a gente precisa pensar em tratar, porque ele vai fazer toda essa questão desse triângulo da beleza. Levar o canto da boca, melhorar a região da pálpebra, melhorar o supercílio. Então, falando de beleza, vamos aproveitar o segundo gancho e vamos falar aqui um pouco do conceito, que eu acho que eu tenho... Assim, eu tenho certeza que é a sua cara. Por quê?
O que a gente trouxe aqui? Por que a gente quis falar de Quiet Beauty? A gente teve até uma discussão ontem, discussão não, né? Um debate, né? E trouxemos a Thaís Campbell, que também tem falado muito sobre esse assunto do Quiet Beauty. E aí nós explicamos exatamente qual que é o intuito, de onde ele vem e qual que foi a nossa percepção de trazer isso para o evento. Colocar para as pessoas como a gente precisa ensinar, você que é uma educadora, para os nossos residentes, para os médicos que nos acompanham, a ter esse olhar de mais sutileza, de mais cuidado, de não se preocupar tanto com, entre aspas, ser um heavy user de laboratório, porque a gente quer realmente ser um grande usuário ao longo do tempo. Eu não preciso que o meu paciente coloque 10, 12 seringas numa mesma sessão e mude um pouco a sua fisionomia. A gente quer que esse mesmo paciente realmente aproveite os benefícios de vários ml de ácido hialurônico distribuídos de uma maneira dentro de um tempo ou dentro de um protocolo dele, e se houver necessidade. Se não tiver, a gente vai associar outros tratamentos. Então, queria a tua visão aí como professora, como coordenadora de cosmiatria, como que você vê esse posicionamento aí da gente hoje do mercado? Eu acho que isso é o que vai nos diferenciar em termos de nobreza e de elegância. Porque o que acontece é que a gente tem esse olhar já há muito tempo de querer que o paciente envelheça bem, mas que ninguém perceba que ele exatamente fez o procedimento. Exatamente, é isso. Então, que não tem problema nenhum da pessoa ter uma ruguinha aqui, uma marquinha ali, que tem uma história para contar, enfim. É natural que a gente não seja perfeita, porque nós não somos perfeitos. Exatamente. Então, quando a principal questão num procedimento dermatológico, no olhar dermatológico, na hora de fazer o diagnóstico do paciente, decidir por ele, porque é uma entrega esse momento. Exatamente. O paciente vai para o consultório, senta na sua cadeira, a entrega fala, eu vim aqui para você falar o que eu preciso fazer. Isso. Não existe entrega maior, na minha opinião, nem no ato cirúrgico, eu diria, que não existe entrega maior do que o paciente deitar numa maca, com os olhos vendados, com óculos de laser, um óculos de chumbo, e você fazer um procedimento nele que ele não tem a menor ideia do que você está fazendo, com ele consciente. Porque no ato cirúrgico o paciente está sedado. Exatamente. Então, é uma relação de entrega em todos os sentidos. E a hora que você explica para ele que, olha, no meu conceito, faz sentido a gente pensar numa tecnologia primeiro para fazer essa estrutura, para fazer uma retração do SMAS, para uma tecnologia ou para um peeling, para melhorar a qualidade da pele, para melhorar as manchas, a porosidade. E aí eu fazer um refinamento com as estruturações com ácido hialurônico, com bioestimulador. E aí eu vou precisar de muito menos produto para fazer aquilo que a gente quer. Exato. Eu quero que você seja você mesmo, eu quero que você tenha o mesmo sorriso, que você tenha o mesmo olhar, só que você se veja alguns anos para trás, talvez, ou com algumas pequenas questões que te incomodam. Então, a hora que a gente tem essa empatia com o paciente, os outros pacientes também acabam vindo com a mesma proposta, né? Acho que eu brinco que as pessoas se atraem. Então, o meu perfil de paciente é esse e eu recebo pacientes assim. E os que são indicados são assim e vão seguindo. A hora que você vai conseguindo entregar ao longo dos anos uma pessoa que vai ficando mais bonita e mais jovem, apesar dos anos irem passando. Exatamente. É lindíssimo de ver a cronologia das fotografias. Eu dei uma aula sobre isso, sobre a naturalidade nos procedimentos ao longo dos anos. Eu fiz questão de pegar essas pacientes que a gente tem, você também é o mesmo perfil, eu sinto que a gente tem esses perfis de paciente muito parecidos, de paciente que confia tanto em você, que vem ao longo do tempo pedindo por um tratamento, por uma manutenção, e ela não espera que você faça nenhum milagre, ela só espera que você indique para ela o que realmente tem de melhor. E honestamente. E honestamente. Isso é uma coisa que muito bem. Que é um orgulho que eu tenho mesmo de falar, das pessoas falarem, não, eu tenho certeza que eu vou fazer o que você acha que eu tenho que fazer. Porque eu tenho certeza que você está indicando o que é melhor para mim. E o que não precisa também eu falo, né? Então, exatamente. Você não acha que eu tenho que fazer isso por boca? Não, acho que tá linda sua boca assim. E eu acho que uma coisa importante, eu vejo você também, que idade você tá? 48. 48, eu tô com 55. Eu acho que é importante a paciente também ver a gente envelhecendo. Sim. Ela vai olhando no espelho e ela vai vendo que você continua você. Que eu tô com as minhas rugas, eu engordei, eu mudei minha cor de cabelo, enfim, né? Mas os pacientes percebem que ainda tem aquele rosto, pode falar que você tá mais bonita ou tá um pouquinho mais, né, rejuvenescida em alguns momentos, mas ela percebe a sua identidade ali. Eu acho que não dá pra gente descaracterizar os pacientes.
E mesmo quando eu ensino para os alunos, eu falo, olha, algumas coisas mudam muito o rosto. Nariz e boca muda demais. Se você vai fazer um tratamento onde você faz um full face e troca toda essa região, por mais bonito que fique, às vezes o paciente... É outra pessoa. Ele demora um tempinho ali, ele gosta, mas ele... se reconhecer, eu acho que é assim. Então, tem que explicar muito bem, tem que ter esse cuidado, tem que ser uma queixa que o paciente queira fazer e não que você quer fazer. E aí você vai indicar para ele vai entender, e aí, estando tudo de acordo, acho que vai super bem e cai bem. Sim. Né? Eu acho que é bacana assim, as histórias vão acontecendo, a gente vai acompanhando, então... esse perfil de paciente que a gente cuidou às vezes da acne, depois se prepara para o casamento e depois inclusive as estrias pós-parto. Então essa história que vai sendo construída junto com os pacientes e a gente vai vendo que as pessoas vão ficando bem com o tempo, bonitas, porque você foi cuidando, ela nunca foi deixando de fazer. E você já parou para pensar? Outro dia eu estava revendo umas fotos, procurando casos para trazer para essa minha aula de naturalidade ao longo dos anos. E eu fui achando fotos das pacientes e fui guardando, né, naqueles álbuns que a gente tem do Google, para depois achar o antes e o depois, né? Porque vai... Aí eu começo a olhar e falo, o casamento da filha dela. Foi quando foi a formatura do filho. A gente vai aqui foi aquela viagem que ela foi. Então, você participa do álbum de família da sua paciente. E aí isso faz parte, né, de toda essa construção, desse relacionamento, desse conhecimento. E é por isso que a gente quer trazer isso para um movimento mesmo, para uma defesa profissional. A gente teve até uma entrevista que saiu agora na revista Veja. A gente falou o quanto é importante talvez isso também para o nosso lado de defesa profissional. Sim. Trazer essa questão da expertise do médico, esse olhar, esse cuidado que nós temos com o paciente, que não deixa de ser um tratamento totalmente médico, um diagnóstico, com indicação e com a terapêutica. Até porque muitas vezes mesmo, o paciente não está no consultório só para fazer o procedimento cosmeado. Exatamente. Ele veio para a dermatoscopia, ele veio para você avaliar o câncer de pele, com a dermatite de contato, para você decidir não fazer a tecnologia ablativa naquele dia, porque ele tem uma dermatite perioral associada naquele momento. Não, hoje, mas eu vi. Ou então porque ele está resfriado, está com gripe, veio para fazer um injetável de ácido hialurônico, você fala, não, nós não vamos fazer isso hoje. Nós não vamos fazer mas isso hoje. Mas eu vim até aqui. Não, mas nós não vamos fazer isso Exatamente. Então, esse tipo de construção, eu acho que é um médico que tem que ter esse olhar completo do paciente. O paciente é uma pessoa, ele não é uma face onde você sai colocando um monte de seringas e pronto. Exatamente. E não é uma coisa que você compra no shopping, não é um procedimento que você se auto-indica, é um procedimento que precisa de revisão médica. Bom, a gente falou hoje aqui com a Elisete, estou muito feliz que ela conseguiu um tempinho, tá indo viajar, mas ela conseguiu dar uma passadinha aqui no MAC para, assim, estar aqui presente com a gente. Então eu fico muito feliz com a participação dela. Agradeço demais você ter vindo aqui. Você sabe que a gente está numa luta aqui, a gente é parceira de projetos e ideias assim que são importantes para a dermatologia, sempre focado na defesa profissional e no que a gente tem hoje buscado de esclarecimento para a população. Sim. Muito obrigada. Eu que agradeço. Obrigada.